Olá, paz e bem, salve Maria Imaculada. Eu quero hoje conversar com você sobre a maternidade espiritual, que é o último tópico desse primeiro ciclo da mulher católica. Então nós estamos observando os pensamentos de Gertrude von Lefort e finalizamos então com o pico da maternidade espiritual. É importante observar que nesse ponto eu acho interessante que você use os materiais que estão sendo disponibilizados no Clube do Livro, porque lá eu faço um link entre pontos que nós vimos aqui, nas próprias personagens, e você vai poder colocar isso na sua vida e vai poder ver os exemplos nas personagens dos livros que eu escolhi, tanto quanto observar a relação disso com o que ensina a doutrina católica. Então, é um bom instrumento tanto para catequese como para absorção de tudo o que foi visto aqui, porque a intenção não é que só você saiba o que eu disse, mas principalmente que você possa colocar em prática, que isso se torne parte da sua vida e melhor, que isso se torne parte de você. Então, não deixe de usar o material que está disponível lá, que foi feito estruturadamente em apostilas para que você possa ter esse tempo de absorver os ensinamentos da literatura sobre a luz da doutrina católica. Esse ponto da maternidade espiritual é o pico da jornada da Odisseia cristã da mulher, e nós temos uma ligação estreita com o sinal da graça. Então nós vimos que a mulher é sinal da submissão, da graça e da beleza. A graça em relação a Deus se refere ao olhar de Deus sobre nós, o olhar misericordioso de Deus sobre nós, que se alegra. A mulher, ela tem essa função de ser o olhar que repousa sobre o outro. Então ela tem uma missão protetora. Isso muda a nossa percepção sobre a nossa vocação quando nós vemos esse caráter de conservadorismo dentro do feminino. Isso é importante observar porque conservar tanto os valores espirituais como os valores morais faz parte da nossa missão. E isso foi substituído por um pensamento revolucionário, que não mais conserva, mas quer mudar tudo, começar tudo do novo. E o conservadorismo, ele tem um pensamento contrário, que não tem a ver nem com direita nem com esquerda. Tem a ver simplesmente com a capacidade de observar o que é bom, belo e justo, conservar para a posteridade e mudar aquilo que não é tão bom. Isso é a base do pensamento conservador, é a base, digamos assim, do caráter feminino e também é a base da própria catolicidade, da própria cristandade. Dizer que é católico e conservador ao mesmo tempo é uma redundância, nós sabemos, mas é uma redundância necessária no tempo atual. Porque hoje nós temos essa realidade que nem todo mundo consegue perceber quando as duas coisas falam da mesma coisa. A Igreja Católica, ela sempre foi responsável por fazer justamente esse conservar dos valores espirituais e culturais e morais para toda a humanidade. Então, a mulher, ela representa essa dedicação que a Igreja tem em relação ao todo. O que é importante a gente desdobrar disso? Que a mulher, ela cuida então desse patrimônio da humanidade, esse patrimônio que foi erigido pelos homens. Nós vimos nas aulas anteriores que os homens, eles são responsáveis pelas forças brutas do mundo. Então eles são responsáveis por fazer, obviamente, feitos que muitas vezes são mais visíveis do que os feitos femininos e que muitas vezes, a maior parte das vezes, as mulheres que se manifestaram historicamente, elas foram exceções. Porque a maior parte das mulheres fizeram as suas missões no anonimato e foram sustentáculos de muitos grandes homens da sociedade. Isso não é deletério e não é falta de mérito, pelo contrário, é o cumprimento da missão. Essas mulheres que são exceções, essas mulheres de carisma, elas são isso, exceções, não são a regra. São tiradas do meio
feminino para poder fazer uma missão que muitas vezes um homem ou a humanidade não está aberto à voz de Deus para que seja cumprida. Então, por isso que muitas mulheres se colocam à frente. Então, nós vimos o caso, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Joana d'Arc. Então, são pontos importantes, justamente em defesa desse patrimônio que é os valores espirituais e morais, que muitas vezes deveriam ser defendidos pelos homens. E até mesmo pela própria questão da sociedade, da cultura, que os homens são os defensores primários e depois as mulheres são as guardiãs. Esse papel de guardiã coloca a mulher num dos papéis mais úteis, né? Porque ela não só guarda, mas ela também passa isso para a posteridade. Isso é importante porque nós vimos nas aulas anteriores que a mulher deve ser esse sinal, o sinal da graça, da beleza, da submissão, o sinal do invisível no visível. Justamente por ser destinatária de tão grande missão, nós temos essa percepção também que ela não só deve ser sinal, mas ela deve ser também a guardiã desses valores. E não só ser a guardiã, mas ser o canal que leva esses ensinamentos para os outros, para a humanidade, para os seus filhos, tanto carnais como espirituais. Muito bem. Passado esse ponto da guardia das riquezas da humanidade, nós temos esse papel que faz com que a mulher tenha que ter uma relação profunda com a religiosidade. Quando isso é apartado da religiosidade, nós temos todas as parcelas de destruição que vêm dos pensamentos revolucionários. Então, não mais nós temos a dedicação a fazer com que haja uma conservação dos valores, mas existe uma tendência a deturpá-los. Consequência disso, nós temos o valor sublime da maternidade espiritual. Então, o homem também tem uma paternidade espiritual, mas a mulher possui essa característica de ter a maternidade espiritual. Essa maternidade, que é, como todas as outras coisas, a exemplo da Santíssima Virgem, faz com que nós possamos ver esse ciclo que a mulher passa de uma forma um pouco mais metafísica, espiritual. E isso é de extrema importância para o entendimento da feminilidade, porque eu percebo que a feminilidade tem sido um assunto bem tratado, existem até alguns livros que estão sendo editados de uma forma muito simplificada, mas justamente por isso, muito simplificada, tira esse fator mais sublime da feminilidade e passa a fazer com que as pessoas não tenham acesso a isso. É como se a jornada filha, esposa e mãe fosse somente o que acontece no físico, né? E não é só isso. Isso é só a expressão visível de tudo o que deve acontecer no invisível. E essa jornada, exemplo da Santíssima Virgem, é um apostolado de silêncio, como a gente já disse, né? Que encarna, se expressa a própria ação da Igreja e de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa relação da Igreja com Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a Virgem, ela tem esse papel de ser sinal do visível no invisível, esse sinal do valor humano, da individualidade e repetibilidade de cada ser humano. Nós vimos que a esposa tem o papel de ser a esposa do homem, mas ser a esposa também do espírito do homem, essa companheira, a primeira representando a disponibilidade, a segunda representando a cooperação e a maternidade representando aquela que então se entrega totalmente, um abandono, aquela que se esconde atrás do filho. Esse pico se desencadeia no alto de disponibilidade, que é a maternidade espiritual, a exemplo da Santíssima Virgem, que se esconde toda atrás de Nosso Senhor Jesus Cristo, e é exemplo da própria Igreja, que se esconde toda atrás de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontece, Gertrude von Lefort usa uma frase muito profunda, que é: a mulher, segundo a ideia cristã, não é a mulher simplesmente, é a mulher submetida a grandes leis divinas que a regem. Cada lei tem seu valor e implica numa relação com o modelo, Maria. Portanto, a vocação da mulher se baseia na realização das leis divinas e o exemplo da Santíssima Virgem. Toda vez que existe uma ruptura
na realização das leis divinas pela mulher, nós temos um distanciamento do exemplo que é a Nossa Senhora e, portanto, um distanciamento da nossa própria vocação. Ela ainda é mais radical, Gertrude von Lefort, quando ela diz o caminho virgem, esposa e mãe, ou seja, um percorrer, uma jornada de fato, visa recompor a imagem da mulher eterna em nós. A mulher eterna, nós já vimos lá no começo, é a Santíssima Virgem Maria. Então nós temos essa missão, essa vocação de, através dessa jornada, sermos cópias vivas da Santíssima Virgem. E quando isso acontece, a Virgem ascende à maternidade espiritual e dela retorna à virgindade espiritual. Esse ponto é um ponto importante porque faz justamente a percepção daquele ponto espiritual que eu disse que é tão pouco tratado. Então, quando existe uma ascensão à maternidade, que não é somente a maternidade corporal, mas a maternidade espiritual, essa compreensão de que nós somos responsáveis por toda a humanidade e toda a preservação dos valores morais e espirituais dessa humanidade, nós temos então esse percurso chegando ao auge e nós voltamos à percepção da virgindade de forma espiritual, ou seja, primeiro reconhecemos o nosso valor humano, independente se você já é casado ou não é casado, é preciso consertar a faceta da Virgem, é preciso observar o valor humano como de fato ele é, e como de fato ele deve ser vivido, a individualidade e a irrepetibilidade, a dignidade do ser humano. Depois, observar se de fato tem se feito o papel de cooperação do homem, de esposa do espírito e do homem. E por fim, a disponibilidade, o abandono daquela que se deixa perder-se no fluxo das gerações, deixa ser mãe, deixa ter filhos, tanto corporais como espirituais. E quando isso chega ao auge, se vê mãe de toda a humanidade, podendo gestar muitas almas através de várias atividades desenvolvidas no silêncio. Quando isso acontece, voltamos ao primeiro tópico, que é a virgindade espiritual. Ou seja, quanto mais nos doamos, mais nos disponibilizamos, mais a cooperação, mais nós somos a Virgem, ou seja, aquela que sabe o seu próprio valor e sabe a sua própria importância no plano divino, em relação à sua irrepetibilidade e ao seu valor humano. Ela ainda diz o seguinte: a salvação da mulher está indissoluvelmente ligada à imitação da missão de Maria. Ou seja, nós só conseguimos exercer essa missão de fato nas nossas vidas quando nós podemos imitar a missão da Santíssima Virgem, de Virgem Esposa e Mãe. Essa odisseia cristã feminina, ela tem o ponto principal na disponibilidade. Esse primeiro bloco tem como palavra-chave disponibilidade, que se desdobra em cooperação e abandono. Então, esses são os três pilares dessa primeira fase desse curso. E eu espero que você possa observar que o exemplo de Nossa Senhora é para nós caminho de salvação. Gertrude von Lefort nos coloca a entender que a salvação das nossas almas está intrinsecamente ligada à Santíssima Virgem, à imitação da Santíssima Virgem. É como se a todo momento nós devêssemos nos colocar com Nossa Senhora, naquele momento da anunciação em que ela disse sim. Então, a vocação da mulher, ela encontra o seu eixo no fiat, no sim da criatura ao Criador, no sim do faça-se em mim a tua vontade. Esse primeiro tópico da disponibilidade, da cooperação e do abandono, que se resume naquele momento da anunciação, nos coloca junto com Nossa Senhora nessa responsabilidade de, imitando-a, tomar também parte na maternidade dos filhos corporais, mas também da maternidade e responsabilidade que temos para com a humanidade. Eu espero que esse primeiro bloco tenha ficado claro para você. Se você teve alguma dúvida, algo lhe ficou pouco visível, pouco palpável, pode entrar em contato comigo. Nós entraremos então numa segunda fase, em que faremos uma análise da belíssima abordagem da feminilidade feita por Edith Stein, uma
um aprofundamento sobre isso, como fizemos com Gertrude von Lefort, usando outros textos e outros componentes do catolicismo para compreender textos que são muito ricos em filosofia, e nós precisamos caminhar guiados por textos que nos explicam quem somos, sem simplificações, como vem sendo feito, claro que por motivos óbvios, né? Por conta da própria situação da cultura, mas é importante observar esse nosso papel também como guardiãs da cultura de um país, de uma nação. Um ponto que é muito triste no Brasil é que nós não temos, de fato, uma coisa que podemos culturalmente defender e que não denigra, que não corrompa o feminino, de fato. Nós temos muitas coisas que são extremamente deletérias para a mulher dentro da nossa cultura, e é preciso que haja algumas frentes responsáveis por fazer também essa conservação do valor nacional do Brasil, fora dessas realidades tão pejorativas e tão ruins que nós temos culturalmente. Então, um dos objetivos desse apostolado é despertar em vocês essa capacidade de pegar a responsabilidade para si nas tarefas do dia a dia, no silêncio e na realização das tarefas, em qual vocação você escolheu, equilibrar em você a filha, a esposa e a mãe nessas realidades que nós destrinchamos nessa parte do curso, e que gradativamente você possa ir colocando isso em prática. É um curso que é dado em doses homeopáticas, eu já falei, porque são realidades que são de fato fora, embora faça todo sentido, é uma adaptação que deve ser colocada em prática, então não dá para eu só destrinchar e colocar muito conteúdo e isso não se tornar realidade na sua vida. É importante que eu, de minha parte, como mentor, coloque para você coisas que sejam possíveis que você saiba e que de fato transforme a sua vida aos poucos, porque isso não é somente um curso com valores doutrinais, não, é um curso que tem a intenção de mexer na coluna vertebral da tua formação, do teu caráter feminino, das características que você tem. E devido à gravidade da intenção, é importante que eu também vá devagar e te apresente coisas que pode primeiro transformar o seu pensamento numa metanoia, depois o teu coração e por fim as tuas ações como consequência, ok? Eu espero que você tenha contemplado parte do que foi passado. Estou disponível para qualquer dúvida e eu espero que vocês usufruam do tempo de leitura que foi disponibilizado ali no Clube do Livro, para que, junto com essas abordagens que nós fomos fazendo em cada linha de frente aqui do Educate, você pode gradativamente ir se formando e ir se alimentando nesse jardim que eu chamo o Educate. Ok? Paz e bem, até a próxima, tchau, tchau!